Fala galera, graça e paz, mais uma vez gravando aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Como sempre digo, é chegado o reino de Deus. E hoje eu queria estar indicando um livro para você que tem o interesse de estudar a palavra de Deus, de aprender um pouco mais. E o que motiva a gravar esse vídeo foi uma conversa que eu tive com a pessoa e que ela estava tentando tirar algumas dúvidas sobre o Novo Testamento. Só que a primeira coisa que eu expliquei para ela é que o Novo Testamento tem muitas coisas que você vai ler, que você só vai ter a compreensão do contexto a partir do conhecimento de usos e costumes da sua época. Não tem como interpretar da forma que eu quero, do que eu acho, não. Primeiro você precisa entender qual é o contexto, para quem e por que foi falado aquilo. Nós temos costumes, até mesmo no Rio de Janeiro, que é estranho em São Paulo, não tem o mesmo significado, até mesmo de nível nacional. O que nós temos de costume aqui, outros países não têm. Então, para você compreender o Novo Testamento, é preciso entender os costumes. Como, por exemplo, não se pode deitar por vinho novo em odre velho. Qual a ideia que nós temos de odre? O odre, na verdade, é couro de animal. É um couro de animal onde se usa até hoje na travessia de deserto para colocar o animal. Ele é desossado, o carneiro é desossado e se usa aquele couro como um cantil para você pôr a água. E quando você atravessa esse deserto, a água ainda está fresca. É um recipiente muito bom, onde também se colocava o vinho. E por que ele fala que não se pode deitar o vinho novo? Porque com o tempo, a fermentação do vinho, aquilo ali vai se rompendo. Então, por isso que é recomendável deitar o vinho novo em odre novo, porque o odre velho não vai comportar, entendeu? Então, assim, mediante o que nós falamos até aqui, eu queria recomendar um livro para você que tem um desejo de se aprofundar em usos e costumes. Esse livro aqui eu ganhei de presente, um ótimo presente, um ótimo material da editora CPAD, de Ralph Gower, e eu queria apresentar para vocês esse material que é muito bom mesmo, super recomendo. É a sua segunda edição e eu vou pegar alguns detalhes aqui e vou estar apresentando para vocês, para você entender um pouquinho o significado de cada coisa. Por exemplo, cobrindo a cabeça das mulheres, como Paulo fala, 1 Coríntios 11:10, você pode ler depois. Aí você vai entender aqui, ele vai trazer esse comentário. As mulheres respeitáveis andavam com a cabeça coberta e usavam véu fora de casa. Só as prostitutas mostravam a face e exibiam os cabelos para atrair os homens. Paulo diz então aos cristãos que se uma mulher não usar véu na igreja, deve ter a cabeça raspada, mas é melhor que cubra a cabeça. Mesmo quando os cristãos têm liberdade para a prática da sua fé, não devem contrariar os bons costumes. Esse é um ponto sobre o véu. Eu vou trazer outro exemplo que vai estar te ajudando também,
Como, por exemplo, aquela passagem onde o paralítico, os seus amigos o descem pelo telhado até Jesus. Você vai aprender aqui como era feito o telhado, que não é exatamente o telhado como o nosso telhado da atualidade, entendeu? É totalmente diferente. O teto era construído colocando gravetos sobre vigas de sicômoro e unindo tudo com barro. Esse é um outro ponto. Temos também a questão de Apocalipse 3:8, que diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta. E isto se refere a uma casa no campo. Deixá-la fechada seria indicar que era noite ou que as pessoas não estavam. O significado, então, é que Deus está sempre disponível. Não tem nada a ver com oportunidade, como é falado por algumas pessoas e tal. É sempre bom você buscar entender. Outra coisa também, que no decorrer nós vamos lendo e aprendendo, também sobre seguir a Jesus, qual era a ideia que eles tinham, o que isso gerava na pessoa que ouviu Jesus falar, seguir após mim. Em nossa cultura, seguir após uma pessoa significa colocar-se numa posição secundária. Mas a frase não tinha esse sentido bíblico, sentido nos tempos bíblicos. As ruas eram tão estreitas que se duas pessoas estivessem andando juntas, elas teriam de caminhar uma atrás da outra. Seguir uma pessoa era ir com ela. Diríamos então, se alguém vier comigo. Então, assim, esse comentário tem tantas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas o vídeo vai ficar muito, muito grande. Então, assim, o sumário você vai ver, a primeira parte fala de vida familiar, fala vestuário, habitações, atividades domésticas, alimentos e refeições, fala sobre a família, a educação, a agricultura, coletando alimentos, pastoreando, artifícios e comerciantes. A segunda parte fala de instituições e costumes, como cidades e aldeias, jornadas e viagens, hospitalidade, agrupamento social e políticos, governo e sociedade, guerra, lazer, religião, índice geral, índice das escrituras. Super recomendo. Eu ganhei e não abro mão desse material. Por isso estou indicando para vocês, invistam que vale a pena. Invistam que vale a pena nesse material. Ok? Espero ter ajudado vocês. Tá aqui esse material da CPAD, super recomendável. Muito bom mesmo. Tira muitas dúvidas, entendeu? Como, por exemplo, para finalizar, você vai ver em Caná da Galileia, no casamento que acontece, significado faltar vinho. Você precisa entender, se falta vinho naquela festa ali em Caná da Galileia, naquele casamento, era uma vergonha. Enquanto o casal estivesse vivo, era a vergonha que eles iriam carregar. Não poderia faltar o vinho que simbolizava a alegria. Então, por que que a mulher samaritana vai ao poço ao meio-dia? O que significa, por exemplo, um homem conversar? Por que que eles ficaram admirados quando eles voltam da cidade, os discípulos, na questão da mulher samaritana? Por que que eles ficam admirados? Porque aí você vai entender o valor que a mulher tinha na cultura. Não era permitido um rabino falar com a mulher em público. Não era recomendável. Enfim, existem muitas coisas
existem muitas preciosidades que nós só vamos entender lendo a Bíblia a partir do conhecimento dos usos e costumes da época. Tá bom? Invista. Que Deus vos abençoe. Nos outros vídeos mais para frente, estarei trazendo outras novidades. Que Deus vos abençoe. Fique na paz.